Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 17ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cidadania e Práticas Educativas, realização dias 18, 19 e 20 de agosto de 2026. Olá, sou Maria José dos Santos Costa, brasileira, professora da Rede Estadual de Ensino de Pernambuco, mestranda do PPGE, Programa de Pós-Graduação em Educação da UPE Campus Mata Norte, em parceria com outras duas colegas, professoras e mestranda também desse mesmo programa, as professoras Gleice Beatriz do Reis Galdino e a professora Priscila Santos, e também sob a coordenação da professora adjunta da Universidade de Pernambuco, docente permanente do PPGE, UPE Campus Mata Norte e doutora em Educação pela Universidade Federal de Alagoas, a professora doutora Odaléia Feitosa Vidal, nós nos debruçamos sobre algumas questões que nos incomodam em relação à ideia da qualidade amplamente divulgada no tocante à educação pública brasileira, com recorte especial no estado de Pernambuco. Dessa forma, nós produzimos um artigo intitulado Educação Pública Brasileira, Contradições entre Indicadores e Qualidade da Aprendizagem. Ao realizarmos esse artigo, nós submetemos na 17ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, Porto, Portugal, na modalidade Comunicação Oral. No início dos nossos escritos, nós fazemos uma alusão a uma metáfora relacionada à ideia de um autorretrato. Nós sabemos que é comum entre os representantes dos diversos movimentos artísticos ao longo da história essa prática de se autorretratar. Mas nós sabemos que o processo de autorretratar-se, ele envolve muito mais do que um simples desenhar a si mesmo. Ele é um movimento em que o artista busca pensar sobre quem ele é, como ele se enxerga dentro da sociedade e nesse diálogo com o mundo ele também registra como ele também quer ser visto. Nós estamos tratando de uma construção identitária que a gente acredita é atravessada por dimensões políticas e sociais. A partir dessa metáfora, desse paralelo, o nosso trabalho ele apresenta-se numa referência à ideia de se autorretratar como um convite para colocarmos a educação pública brasileira em tela. Olharmos para nós mesmos de forma não automatizada, sem pressa. Buscarmos reconhecimento naquilo que é real, mas também estranhamento naquilo que se apresenta a partir de discursos que não condizem com a realidade. A delimitação do locus dos nossos escritos, do nosso trabalho, ele dá-se a partir do contexto da Gerência Regional Sertão do Alto Pajeú, uma gerência localizada no município de Afogados da Engazeira, no estado de Pernambuco, que atendeu em 2025 cerca de 20.148 estudantes. Esse estudo, ele problematiza as contradições entre os bons indicadores externos e os déficits evidenciados pela avaliação diagnóstica da rede estadual de ensino. Dessa forma, nós objetivamos analisar criticamente em que medida as políticas de avaliação, especialmente as orientadas pela lógica de accountability, que são políticas de responsabilização, produzem e reproduzem uma concepção restrita de qualidade educacional, tensionando o papel social da escola e reforçando práticas voltadas para o treinamento, para testes, em detrimento de uma educação que a gente acredita efetivamente qualificada. Nós sabemos que associada a tudo isso estão os ideais neoliberais, que têm se aplicado à educação, têm se configurado como um fenômeno mundial e que no sertão pernambucano essa ideia também tem ganhado força e tem tornado as nossas instituições de ensino empreendedoras de si mesma, frente à ausência do Estado. A sustentação conceitual do nosso trabalho e o método, a gente categoriza o trabalho como um trabalho de abordagem qualitativa e natureza analítica interpretativa,
Nós nos apoiamos na análise documental a partir de informações dispostas na plataforma Power BI e nos resultados do SAEP. A escolha desses instrumentos justifica-se pela centralidade na definição do parâmetro de qualidade educacional e também na orientação da criação de políticas públicas. A estratégia analítica consiste na comparação entre os resultados desses dois instrumentos avaliativos, buscando identificar tensões e pontos de contradições entre o desempenho mensurado pela avaliação em larga escala e pelas evidências de aprendizagem ou de não aprendizagem reveladas pela avaliação diagnóstica. Debatemos teoricamente alguns assuntos dentro do nosso artigo, e aí o nosso aporte teórico ele está ancorado a partir das contribuições de Silva e Santos, 2022, Laval, 2019 e Freitas, 2018, quando dialogam conosco sobre neoliberalismo e educação. Discutimos a lógica de accountability a partir das contribuições de Cury e Tripodi, 2025, e de Silva, 2022. A ideia de políticas públicas é construída a discussão dentro do nosso trabalho pelas contribuições de Boll, 2002. A ideia de qualidade da educação está ancorada nos debates de Freire, 2020, Saviani, 2012 e Mesaros, 2008. A avaliação, em especial a avaliação diagnóstica, é guiada à discussão dentro do trabalho sob o prisma de Lucchesi, 2011 e 2023. Nós sabemos que algumas políticas educacionais, especialmente as voltadas às avaliações externas, à luz da ideia de responsabilização, elas têm exercido uma força negativa sobre as escolas, em especial no que se refere à autonomia docente. Temos ciências também que essas questões expressam disputas ideológicas e relações de poder. E assim nós destacamos que a centralidade exercida por essas avaliações externas, elas são preocupantes. Quando nós falamos de avaliação externa, é importante nós pontuarmos que nós estamos falando do SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica, estamos falando do SAEP, Sistema de Avaliação Educacional de Pernambuco, que associados a indicadores como o IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, e IDEP, Índice de Desenvolvimento da Educação de Pernambuco, têm impactado a noção de qualidade educacional com base em resultados mensuráveis. Ao nosso ver, isso reduz a complexidade da educação a um desempenho cognitivo que está associado a uma matriz curricular que é historicamente privilegiada. Nós estamos falando, naturalmente, de língua portuguesa e matemática. Isso tem revelado uma visão reducionista e limitada da formação humana, porque desconsidera outros fatores importantes, outras importantes variáveis, fatores importantes, que estão diretamente ligados à educação pública de qualidade, que é também a nossa concepção desse conceito, dos quais a gente destaca a formação cidadã, que ao nosso ver só se dá a partir dos múltiplos letramentos, o desenvolvimento da consciência histórico-crítica, a formação de valores, a ética, a sensibilidade estética, entre outros fatores importantes quando a gente pensa sobre educação de qualidade social. No nosso recorte analítico, nós tivemos o cuidado de acompanhar o mesmo grupo de estudantes envolvidos na realização das avaliações diagnósticas e externas. Esse grupo de estudantes, ele realiza a avaliação diagnóstica durante o ano de 2024 e 2025. No final de 2025, eles são submetidos à avaliação externa. O que nós identificamos via avaliação diagnóstica foi um baixíssimo rendimento, tanto em língua portuguesa quanto em matemática. Para materializarmos essa lógica de baixíssimo rendimento, nós podemos dizer que, de acordo com os dados consultados, a diagnose de 24 revela que os estudantes do segundo ensino médio da Gerência Regional em Foco, desse grupo de estudantes, apenas 20% deles apresentam um aprendizado adequado no ano de 24 em língua portuguesa. Quando olhamos para o ano de 2025, como resultado de diagnose, esse mesmo grupo de estudantes, esse percentual cai para 17%.
dos estudantes que estariam com aprendizado adequado nesse componente. Olhando para o componente curricular matemática, via diagnose, o quadro se agrava consideravelmente, porque nós temos apenas 4% dos estudantes apresentando aprendizado adequado em matemática no ano de 24, com queda para 2% em 2025. Quando nós trocamos o tipo de instrumento e vamos fazer uso dos dados da avaliação externa, na gerência, com esse mesmo grupo de estudantes, tá? Na mesma gerência, só trocamos o instrumento, saímos da diagnose para a avaliação externa. Então, nós identificamos uma melhoria significativa, o que, ao nosso ver, revela uma incoerência e uma tensão. Então, de acordo com a avaliação externa, na Gerência Regional Sertão do Alto Pajeú, nós temos 40,5% dos estudantes no padrão de desempenho desejável em língua portuguesa, ao final do ano de 25. Considerando matemática, de acordo com esse instrumento, teríamos 36,8% dos estudantes no padrão de desempenho desejável. Essa dissonância em termos de resultado, ao nosso ver, indica que as avaliações em larga escala podem refletir muito mais um treinamento massivo do que uma habilidade analítica real. Entendemos isso como uma espécie de maquiamento de gargalos, pois ao divulgarmos esse resultado como prova de excelência e qualidade educacional, nós acabamos ocultando a realidade de um certo analfabetismo funcional e da falta de domínio matemático básico, que são pontos que foram identificados via avaliação diagnóstica. E aí nós nos perguntamos a que fatores podemos atribuir essa melhoria súbita. Nós sabemos que temos instrumentos, os dois instrumentos, eles apresentam fenômenos multifatoriais. A avaliação diagnóstica tem caráter formativo, ao passo que a avaliação externa ela tem um caráter somativo, regulador e ligado a metas e rankings. Então, nós entendemos que é uma melhoria direcionada, orientada à medição e não revela uma aprendizagem estrutural. Esse cenário ele evidencia uma possível dissociação entre a aprendizagem efetiva e o desempenho mensurado, revelando tensões na construção da ideia de qualidade. E, ao nosso ver, esse não é um retrato real quando a gente pensa o ideário de educação de qualidade. E aí nós destacamos que quando os resultados das avaliações externas passam a ocupar uma posição central na definição da qualidade da educação e também na orientação das práticas escolares, nós corremos o risco de reduzir a complexidade do fenômeno educativo a metas quantitativas. E aí, por fim, a gente acredita que o impacto social desse artigo, desse trabalho que se apresenta aqui, ele reside na ampliação desse debate crítico acerca das políticas de avaliação educacional, seus efeitos sobre a organização da escola pública e a garantia do direito à aprendizagem com qualidade. Nós reafirmamos que a defesa de uma concepção de qualidade educacional socialmente referenciada ela é comprometida não apenas com o desempenho acadêmico desses dois componentes, mas com a formação ética, crítica, cidadã, cultural e humana dos nossos estudantes. E isso é uma condição efetiva e essencial para o desenvolvimento integral dos nossos estudantes. Nesse sentido, o autorretrato da educação pública brasileira, a metáfora que orienta esse trabalho, nos convida a olhar para além das aparências produzidas pelos indicadores e a reconhecermos com honestidade e responsabilidade os desafios que ainda temos. Somente a partir desse movimento crítico será possível construir políticas educacionais e práticas pedagógicas verdadeiramente comprometidas com a escola que nós acreditamos, que é uma escola pública, democrática, inclusiva, equitativa e socialmente transformadora. Essa é a nossa contribuição. Muito obrigada. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.